terceira aula do curso de JavaScript aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre tipo de dados e a gente vai conseguir entender o que a miserável da tipagem faz no JavaScript. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal para você não perder a continuação do curso completo aqui de JavaScript no canal e já dá o like para ajudar na divulgação do conteúdo aqui do canal. Como eu falo sempre, primeiro link na descrição tem o meu mini curso para você aprender a criar e monetizar sites, mesmo sendo um total iniciante, não sabendo HTML, CSS nem JavaScript. No primeiro link na descrição, o meu mini curso, você vai aprender como você vai fazer o seu primeiro site, colocar ele na internet de graça e começar a ganhar dinheiro com ele. Então vai lá, vê meu mini curso, segundo link na descrição, curso completo de JavaScript para você se tornar um programador JavaScript full stack em 8 semanas. Tem React, tem Node e tem muitas outras coisas. Tudo que eu trago aqui no canal e muitas outras coisas. Então vamos agora aqui para cima, que a gente vai para a introdução do que são tipos de dados em JavaScript. Como a gente já falou, JavaScript é uma linguagem fracamente tipada. E como a gente viu na outra aula, se você não assistiu o capítulo sobre variáveis, ele vai estar aparecendo aí em cima no card para você assistir. A tipagem dos dados, ela acontece quando a gente está passando um valor para dentro de uma variável. Então a gente consegue passar o tipo de dado que vai ter ali dentro. No JavaScript isso não acontece. Você não passa que tipo de valor que você está passando para dentro dele. Se é uma string, se é um número, se é um booleano. Hoje a gente já tem o TypeScript, que ele permite que a gente coloque em tipagem dinâmica no nosso JavaScript. Mas a gente vai ver hoje quais são os tipos mais comuns de dados, como string, booleanos, null, undefined. Null e undefined são duas coisas diferentes, e objetos. A gente vai usar uma função nativa aqui do próprio JavaScript, que é typeof, para a gente ver qual é o tipo de dado que está sendo impresso ali no nosso console. Eu coloquei um exemplo aqui de como que a gente faz isso, mas a gente vai ver isso na prática. Lembrando que todo o conteúdo que a gente está criando aqui do curso vai estar disponível aí embaixo no link da descrição para você fazer o download e consultar. Mas eu recomendo muito que você bote a mão na massa e escreva os códigos você mesmo. Primeiro tipo de dado que a gente vai ver vai ser os numbers. Numbers é o tipo de dado que armazena valores numéricos. Vamos gravar isso aqui, valores numéricos, porque você pode armazenar números dentro de strings. Quando a gente for para o código, eu vou explicar melhor isso. Os numbers, eles possuem três valores simbólicos, que é o infinito positivo, infinito negativo e não é um número, que é esse aqui, not a number, que é uma operação matemática que não retorna um número. O infinito, ele é uma variável global que sempre vai ser o maior número possível. E dentro de numbers não existe um tipo definido para números inteiros. Todos os números são números, não importa se ele tem casa decimal, se ele é um número com vírgula, se ele é um número inteiro. Diferente de outras linguagens, todo número ele é um número. A gente consegue passar ali com uma função parsefloat, parseInt. Com esse parseInt a gente consegue pegar um número que tem ponto flutuante, um número com vírgula, passar ele dentro do nosso parâmetro e tirar a casa decimal dele. E como eu acabei de falar, a gente pode usar o TypeScript para a gente adicionar tipagem estática no nosso JavaScript. O TypeScript, ele é um super conjunto de JavaScript desenvolvido pela Microsoft que adiciona tipagem e alguns outros recursos ali à linguagem. Ele é bem interessante. Depois, quando você começar a trabalhar com cálculos mais pesados, é bem legal você aprender TypeScript. Mas agora a gente vai aprender tipos de dados no JavaScript puro. Então eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code. Eu vou criar aqui um novo arquivo que eu vou chamar de números e strings.javascript.js. Para rodar o nosso JavaScript hoje, eu vou usar um plugin chamado Code Runner. Você pode baixar e instalar ele no seu Visual Studio Code e a gente vai dar deploy usando Ctrl Alt N. Com Ctrl Alt N você já abre o console, salvando o seu arquivo e dando Ctrl Alt N de novo, ele vai dar deploy no nosso JavaScript. Antes de entrar aqui em tipos de dados, eu quero falar sobre a concatenação. A concatenação, ela é feita com sinal de mais, mas ela tem diferença entre o cálculo matemático de soma e a concatenação. Eu vou mostrar aqui a diferença. Se a gente colocar aqui um console.log 2 mais 2 e a gente rodar o nosso código, a gente tem 4 aqui. Ele somou o nosso 2 mais o nosso 2. Se a gente colocar aqui um outro console.log com 2 de número
e um 2 dentro de aspas, que é o que a gente usa para delimitar uma string, ele vai concatenar. Rodando o código aqui, ele me deu 22, porque ele concatenou o nosso 2 de número mais o nosso 2 de string. Do mesmo jeito que ele faria com duas strings. Então aqui a gente tem olá mais 2, são duas strings. Rodando aqui, a gente tem olá 2. Então aqui a gente somou, aqui a gente concatenou, porque quando tem uma string ele vai concatenar, e aqui a gente concatenou de novo porque a gente tem duas strings. JavaScript ele entende que quando tem dois números você quer somar. Agora vamos começar a falar sobre strings. Para você iniciar uma variável como uma string, como eu já falei ali em cima, você pode usar aspas simples para delimitar a string que você vai passar, ou aspas duplas, ela também funciona. Uma string ela pode conter 0 caracteres ou uma sequência de caracteres. Então se a gente der console.log na nossa variável string, a gente consegue ver o conteúdo dela aqui. Então uma string, uma frase. Usando tanto aspas duplas quanto aspas simples, a gente não pode escrever em mais de uma linha. Nota aqui que ele já está me dando um erro. Se por exemplo você for começar a concatenar várias coisas dentro da sua variável, ela começa a ficar feio, ela começa a ficar esteticamente ruim. Então o que a gente pode fazer para contornar isso? A gente pode usar um template string. Para a gente declarar um template string, a gente cria uma variável aqui, chama ela de template, e a gente vai usar o símbolo da crase em vez das nossas aspas. Dentro das nossas duas crases a gente já tem o nosso template string. Note que aqui eu posso dar uma nova linha que ele não vai reclamar, e se eu escrever coisas em várias linhas diferentes e depois eu der um console.log, note que a nossa variável ela está aceitando os espaços que a gente deu aqui. O mais comum vai ser você usar ela em uma linha só, e não é só para usar uma sequência de caracteres só para escrever que você vai usar o template string. Você pode chamar variáveis ou fazer cálculos matemáticos dentro do nosso template string. Eu vou criar aqui uma variável chamada bem-vindo, e usando cifrão chaves a gente consegue chamar a nossa variável bem-vindo aqui, e a gente não precisa concatenar nada aqui. Então eu posso escrever bem-vindo ao curso de JavaScript, nova linha, aula, cifrão chaves, eu vou fazer uma soma aqui, 1 mais 2. Rodando aqui o nosso código, a gente já tem aqui bem-vindo ao curso de JavaScript aula 3. Passando para números agora, números você vai passar só o números sem aspas, sem chave, sem nada, ele já identifica que ele é um número. Então rodando o código aqui a gente consegue ver a nossa variável número, o conteúdo dela 2 e o tipo dela number. Se eu passar um número dentro de aspas, ele vai considerar uma string. Então rodando o nosso código aqui, ele dá aqui 2 e ele é uma string, ele não é um número. Nós podemos ter números com casa decimal ou com vírgula, mas você precisa passar ponto para ele em vez de vírgula. Rodando o código aqui a gente consegue ver o nosso número e o tipo dele. A gente pode facilmente adicionar um número inteiro ou um número com casa decimal. Se a gente imprimir aqui a gente consegue ver a diferença entre os dois. Então a gente tem o nosso 12, que é um número inteiro, e o nosso 1.5, que é um número com vírgula. E dentro de números também a gente tem o not a number, que ela é uma operação matemática que não deu certo. No caso, se você tentar multiplicar 2 por uma string, não vai dar certo. Se você tentar subtrair 2 de uma string, também não vai dar certo. Então, salvando aqui e dando um Ctrl Alt N, a gente vai ver aqui que os dois retornam not a number. Eles são uma operação matemática que não retorna um número. Então, quando você tiver o retorno de um not a number, de uma operação matemática que você está fazendo, você pode ter certeza que em algum lugar ele está interpretando um número ou ele está recebendo uma string no lugar de um número. A gente pode tirar a casa decimal de um número. Para isso eu vou adicionar aqui duas variáveis. Uma eu vou chamar de inteiro e a outra eu vou chamar de float, que é de ponto flutuante. E a gente vai imprimir elas aqui no nosso console. A gente tem aqui 12 e 1.5. Se a gente multiplicar 12 por 1.5 é para a gente retornar 18. Mas se a gente passar essa propriedade aqui
parseInt, ela vai transformar o nosso número com ponto flutuante num número inteiro. Então, rodando aqui, o nosso primeiro console.log ele retornou 18 e o nosso segundo console.log foi onde a gente passou a função parseInt e retornou 12, porque ele tirou o ponto flutuante aqui, a casa decimal, e 12 vezes 1 é 12. Com a função toFixed, a gente consegue passar a quantidade de números depois da vírgula que a gente quer. Então eu vou criar aqui uma variável que vai se chamar número com muitas casas decimais, e a gente vai passar várias casas decimais para ele e a gente vai chamar ele aqui. E a gente vai criar uma outra função que vai chamar apenas duas casas decimais, e a gente vai passar aqui o nosso números com muitas casas decimais, toFixed, e a gente vai passar duas. E a gente vai dar um console.log aqui na nossa variável apenas duas casas decimais, que ela recebeu esse número aqui. Então, dando Ctrl Alt N para executar, a gente tem o nosso número inteiro aqui e a gente tem o nosso número com apenas duas casas decimais. Se eu colocar, por exemplo, 4 aqui e executar, ele vai me retornar 4 números depois da vírgula. A gente pode também arredondar um número. Então, eu vou fazer aqui uma soma para retornar um valor aqui para a gente, e eu vou pegar esse valor e a gente vai arredondar ele. Então, eu vou passar o parseFloat e a gente vai passar apenas duas casas decimais ali depois da vírgula com o toFixed. Se a gente executar aqui o nosso console.log, a nossa conta, o resultado da nossa conta e a nossa variável arredondado, a gente vai obter o valor completo, que é 40.99999, arredondando, a gente arredondou ele para 41. E para concluir a nossa aula aqui, eu quero mostrar algumas bizarrices de JavaScript. A gente vai criar uma variável que vai chamar concat, que a gente vai concatenar um número 2 com uma string com o número 2. E depois a gente vai dar um console.log a nossa variável concat menos 2. Eu vou criar um outro console.log aqui em cima que a gente vai passar só a nossa variável para ver o que ela vai estar nos entregando. Então, rodando o nosso código aqui, a gente tem aqui a nossa variável concat, ela tem 22. Mas aqui embaixo a gente está subtraindo uma string e ele está retornando 20. Então, 2 mais 2 é igual a 22, mais 22 menos 2 é igual a 20. Com certeza vai ficar mais bizarro se a gente fazer assim, 2 mais 2 menos 1, e a gente imprimir a nossa variável concat aqui, ela vai retornar 21. Então, 2 mais 2 menos 1 é 21 em JavaScript. Claro que é porque a gente está passando uma string aqui. E essa foi a aula falando sobre strings e números. Se você gostou, já se inscreve aí no canal para você não perder a continuação do curso de JavaScript aqui no canal. A próxima aula vai ser sobre booleanos, arrays e objetos. Esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje aqui no canal. Então, valeu, até semana que vem. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Código Front-End.